boa noite. Não, mas agora sim, agora está saindo a nossa voz, né? Quem tiver aí no chat puder, né, mandar mensagem com a forma de pedir desculpa já. O primeiro programa, né, previstos acontece. A gente está aqui, tínhamos outros convidados, mas infelizmente não deu para que eles pudessem vir. E a gente vai fazer o nosso sorteio durante o programa, né? O nosso bate-papo. Jackson, boa noite, Jackson. Boa noite os nossos telespectadores, né, de hoje e que são também nossos ouvintes da quarta-feira, né? Muito obrigado por todo o apoio que nos é dado. A gente resolveu fazer desse modelo aqui, né? Agora a gente vai tentar fazer também as quartas-feiras nesse molde, tá certo? Para podermos não só transmitirmos pela web, né? Web rádio, mas também agora também via YouTube, né? É o nosso objetivo. Que vocês possam ter outras, né, outras formas de acesso. Às vezes a pessoa não quer ficar vendo, né? Gosta de ver, gosta de... Até para nos conhecer, né? Nos conhecer, né? E a gente aproveitou hoje aqui para a gente poder falar um pouquinho, bater um papo, né, sobre um livro. Aliás, não é só um, são vários, né, Jackson? São 12, né? 12 livros, né? 12 volumes, né? Da nossa revista, nossa não, é do nosso movimento, que é a Revista Espírita, né? É interessante, eu estava conversando em off com a nossa amiga Cristiane, e nós estávamos falando o quanto pouquíssimas casas espíritas ainda já estudam a revista, né? Infelizmente, eu não sei, eu estou falando a nível de Fortaleza, né? Eu não conheço o movimento fora do estado, não posso afirmar em termos de Brasil, né? Mas eu conheço o movimento aqui em Fortaleza, principalmente nessas casas espíritas da periferia. A gente percebe que as pessoas não têm o hábito de estudar a revista espírita, né? A maioria das casas, elas se prendem muito ao evangelho. Lê alguma coisa do livro dos médiuns e menos ainda o livro dos espíritos, né? Então nós gostaríamos de, na noite de hoje, nosso primeiro bate-papo seria dessa importância das casas espíritas trazerem para o seu estudo, implantarem realmente um estudo também sobre a revista espírita, né, Jackson? Exatamente. E o que você falasse para a gente, qual a importância da revista espírita para a casa espírita em termos de conhecimento? Sem falar, até complementando, né? Além da revista espírita, a gente tem Viagem Espírita, né? Obras póstumas, que muitas das vezes a gente esquece nas prateleiras, né, das nossas casas, ou até do centro espírita, né? Como, não, lá no livro dos espíritos, no livro dos médios, no evangelho, já tem tudo. Mas não, existem assuntos muito interessantes também nesses outros livros, né, que vai nos dar uma abertura muito boa, é um leque enorme do conhecimento que os espíritos nos trouxeram quando Kardec fez todo o trabalho de discussão, de pesquisa. E uma coisa interessante, né, a gente acha que Kardec apenas perguntava, escrevia, perguntava, escrevia. Não, Kardec ele colaborou também, porque ele não era um pesquisador passivo, ele era um pesquisador ativo. Então ele questionava também com os espíritos, né? Quando ele não concordava com a posição dos espíritos, ele questionava, ele pensava, analisava, né? Ele não se deixava levar pela posição do espírito que estava dando ali a resposta, e sim ele analisava a resposta em si. Porque não é porque o espírito se diz fulano de tal, que foi um grande espírito no planeta Terra, que se deve aceitar tudo, tem que ser analisado. Então Kardec era um pesquisador ativo, né? E infelizmente nós achamos que ele apenas ouvia e escrevia, de forma não, o trabalho dele é enorme, é vasto, começando desde do Livro dos Espíritos até mesmo após obras póstumas, né? A gente vê todo um trabalho de pesquisa realizado. E a gente percebe também, Jackson, que ele usava a revista espírita, aliás, ele usava a Sociedade Espírita Parisiense, aí publicava essas experiências na revista espírita, né? E como eu já falei, era uma maneira de ele
divulgar as pesquisas na prática. Até a sociedade já tinha esse nome, né? Sociedade Parisiense de Estudos, né? E Pesquisas, né? Quer dizer, nós colocamos nas nossas casas espíritas, a maioria, o nome ou de um santo, né? que é um hábito católico, né? É um hábito católico. É interessante que a gente, por exemplo, só isso que eu me lembro agora de imediato, é que no caso da possessão, né, que no Livro dos Médiuns ele afirma que não existe, né? No entanto, na prática, ele percebeu que sim, existia, e ele faz essa correção na Revista Espírita. Então, se você se limita apenas ao estudo do Livro dos Médiuns, você vai ficar com a informação incompleta. Porque na Revista Espírita você encontra a complementação dessa pesquisa, né? Onde Kardec vai reafirmar, não, ele vai ratificar aquilo que ele estava falando da primeira vez. Não, realmente eu achava que a possessão não existia, mas agora eu posso afirmar que sim. E, vai dar um exemplo. E a gente pode até questionar assim, por que Kardec afirmou uma coisa no Livro dos Médiuns, depois, até te ajudando também, João, lá na Gênesis ele fala também que a possessão é possível. Aí, no Livro dos Médiuns, ele disse uma coisa, depois disse na Gênesis, e veio na Revista Espírita também fazer o mesmo comentário. Por que os espíritos não disseram lá atrás, e por que ele não concordou com os espíritos lá atrás, e por que ele desfez? Porque a doutrina espírita ela é uma ciência de pesquisa de fatos. Então, hoje, eu pesquisando, detectei isto, pronto. Amanhã ou depois, com novas pesquisas, eu posso verificar que o que eu detectei no passado estava errado. Então, é por isso que faz a doutrina espírita toda uma ciência, porque ela é uma ciência ativa, né? E eu percebi também a questão da complementação, né, da Revista Espírita, né? Quando a gente estava estudando o Céu e o Inferno, que acho que a gente estava até fazendo nas quarta-feira, né? A gente pegava uns casos, né, do Céu e Inferno. E aí, quando a gente via no livro Céu e Inferno e depois ia pegar alguns casos práticos na Revista Espírita, a gente entendia bem melhor, né, aquele assunto, né? Porque vinha lá na Revista Espírita, vinha a comunicação completa, né, para você estudar. Então, era bem melhor, porque era um complemento ali bem mais completo, que você estava vendo o caso daquele espírito, né, como realmente aconteceu, a prática, né? E falando em cima do que vocês estão falando, a gente também, a gente vai entender, Jackson, né, o perigo do padrão. Que as pessoas têm a mania de padronizar, né? Dogmatizar, né? Dogmatizar, né? Porque é desse jeito, pronto. E a gente vai percebendo nos estudos de Kardec, e como você falou, da dinâmica que é o Espiritismo. Então, veja bem, a mediúnica de hoje, já não pode ser amanhã a mesma coisa, já pode ter mudado. E não foi, como é no passado, né? 50 anos era diferente. Hoje já é diferente da mediúnica de 50 anos atrás. Daqui a 100 anos vai ser diferente também. A relação com os espíritos, tudo vai mudando, tudo vai mudando. Evolução, né? Se a gente ficar preso somente num livro, porque é interessante como os espíritas gostam do evangelho, né? E se prendem ao evangelho como se o evangelho fosse o carro-chefe. É importante, né? É fundamental. Mas os outros são importantes. São. É como se um fosse o complemento do outro, né? Quando você pega aquele assunto no evangelho, aí vai pesquisar no Livro dos Espíritos, né, que tem as perguntas, você já entende bem melhor, e aí vai para os outros, então o complemento vai ser bem melhor, né? E também, Cassiane, a questão que eu estou pensando aqui, a gente vai conversando, a gente vai, né, é um bate-papo, é um programa de diálogo aberto, né, é interessante a gente observar que é a questão da ética. A ciência sem ética, né? Ela, como Kardec diz, a religião sem a ciência é manca, né? E a religião sem ciência é cega. Né? Uma precisa da outra. Sim. Né? Então a gente tem que entender que só o evangelho é importante, mas a gente tem que dar também margem nas casas espíritas para a questão da pesquisa, né? Do estudo. É incrível como no movimento espírita, há alguns anos atrás, criou-se um movimento para tirar das casas espíritas a questão da evocação, contrariando a própria doutrina, né? E a gente sabe que isso não faz sentido,
As casas, as pessoas, os médios, é que tem que se prepararem para determinado tipo de trabalho. Aí você vai entender isso aonde? Na Revista Espírita. Isso daí até vem nos dar uma confirmação, né? E até, vamos abrir aqui um parênteses, né? Porque muitas das vezes as pessoas podem achar, então a doutrina, o que Kardec falou está ultrapassado. Não, não é algo de ultrapassado, né? É algo de pesquisa. Como nós temos exemplo de Kardec na questão da possessão. É a questão da pesquisa. Não é que esteja ultrapassado, mas para que a gente possa adotar ou ampliar nossos conhecimentos, precisamos realizar pesquisas para constatar através dos fatos e não criar teorias, né, que não possam ser constatadas. Nós temos que ir para a pesquisa, avaliar, constatou, aí sim nós temos ali uma peça fundamental para podermos dar continuidade ao que foi começado lá atrás, né? Não desfazendo, mas sim dando continuidade, porque não tem como se desfazer, né? Você dá uma continuidade, porque quando se desfaz é porque como se tivesse errado, e não existe erro, né? Existe uma má interpretação, existe uma má observação, né? Existe uma pesquisa que não foi realizada direito, né? Como, por exemplo, essa questão da possessão. Por que Kardec teve essa visão lá no passado? Depois, porque o Livro dos Médiuns veio antes da Gênese e da Revista Espírita. Então, ele deu aquela posição no Livro dos Médiuns, mas ele realizou novas pesquisas. Aí nós temos até na Revista Espírita os processos de Mozzini, né? E outros tipos de possessões, e lá ele foi vendo pelas experiências, pelas pesquisas, que o assunto que ele havia abordado no passado não era aquele, estava com um erro, né? Então ele foi, através da pesquisa, descobrindo as novas, não as novas verdades, mas uma visão mais clara do que ele havia abordado. Mesmo porque nós temos que nos remontar à época de Kardec. Sim. Não existia o contra-ser, contra-ver, né? Não. A gente não tinha como ele fazer uma observação, ou seja, tudo na ponta da caneta, do lado da pena, né? Então, era muito difícil, a estrutura dele era muito pouca. Muito pouco, era pobre. Era pobre. Era só eu acho até que na época ele devia usar o óleo para colocar aquelas lâmpadas, né? A luminosidade, né? A vela, como você falou, a caneta, não tinha caneta, era a pena com a tinta. Uma vez eu assistindo o filme, eu vendo, você coloca a pena na tinta, aí escreve 1, 2 letras, depois vai lá, escreve 1, 2, 3. Olha a paciência para escrever uma frase ou até um artigo completo. Hoje não, a gente pega a caneta e escreve. Você pode escrever uma página em 2 páginas, 3 horas, em 1 hora, 2 horas, né? Hoje você vai lá e digita bem ligeirinho. Bem rapidinho. Né? Tudo é mais fácil hoje. Mais fácil. E para guardar, lá naquela época você guardava no quanto. Qual era o tempo de duração dessas tintas? Né? Hoje a gente guarda, passa 10, 20 anos, nós temos até no YouTube, né, filmagens de 50, 100 anos atrás, da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós temos a nuvem, que você pode arquivar várias coisas. Hoje, várias coisas. Problema, né? Então veja bem a dificuldade que Kardec passou para a gente poder. Eu puxei essa linha de pensamento para a gente poder entender a dificuldade, e não seria fácil ele observar uma coisa aqui, né? E se ele tivesse parado, não, tá bom, me acomodei, já é isso mesmo. Ele continua, né? A pesquisa. Continua a pesquisa. Exatamente. Vai continuando, ele vai lendo. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Obras Póstumas, me corrijam se eu estiver enganado, eu não me lembro agora a obra, em que ele é corrigido pelo Espírito de Verdade, pelo guia espiritual dele, né? Ele bate para aquelas pancadas na parede, para ele parar de escrever, e à noite a gente vai perguntar por que aquelas pancadas. Ele disse que era ele chamando a atenção dele para ele parar, porque ele tinha encontrado erros no que ele estava escrevendo. E ele pergunta onde está esse erro, e o Espírito disse, não, você vai ter que reler, né, e descobrir onde é que está o erro. E ele vai reler, você vê, olha o trabalho que deu, né? E por ele estar na matéria, né, estava sujeito aos erros. Você sabe que as limitações da matéria é grande, o cansaço físico, né, a questão do passar do tempo, o desgaste da própria matéria,
Então, isso vai dificultando o raciocínio, vai dificultando o manuseio até mesmo da pena com a tinta, né? Então, era natural o raciocínio, o cansaço, fazer com que ele pudesse perder, naquele momento, a luz, né, do raciocínio. Temos algum comentário aí, o Daniel, na técnica? Hã? Não? Até mesmo a idade dele, né? Que já idade, exatamente. Já era, sim, já bem avançado, né? A idade dele. Ele não era tão novo, né? Para a época, estava dentro da idade média da época, que talvez era 60, 70 anos, né? Começou com 55, foi? Exatamente. Então já estava cansado. A gente, hoje não, que a idade média hoje é de 90. Por que você está chamando de cansado? Agora, o que eu ficava impressionada quando eu assisti o filme foi as cartas, né? Porque ele fazia todas as pesquisas e aí vinha as cartas para ele, né? Para poder ler tudo e comparar, né? Fazer a comparação, né? Do que ele recebia. Então chegava muito material e ele ia ler tudinho, né? Então, tinha assim, todo o respeito de ler, né? Responder, né? E até mesmo ler as cartas que o criticava, né? E ele colocava na Revista Espírita não como uma forma de crítica também, mas como uma forma e aliás, até mesmo ele usava a revista para fazer uma discussão, uma abordagem sobre o assunto, e não como uma forma de humilhar ou criticar a pessoa que estava mandando, mas sim para que todos pudessem, à medida que lesse a revista, ver o assunto que foi dirigido até ele, seja uma crítica ou não, e procurasse abordar o assunto da forma científica, né, da pesquisa, da avaliação, da contestação, e nunca de uma forma de denegrir a imagem da pessoa que estava mandando, porque ele respeitava todos, independente de ser partidário ou não daquilo que ele pensava, né, da doutrina espírita. Ele respeitava. Então, é uma forma ali que a Revista Espírita que ele colocou, são 12 revistas, né? Você vê que todo mês existia vários assuntos. Imagine aí, para ele pesquisar, pegar esses assuntos, pesquisar, porque ele também tinha o trabalho dele, né? Pesquisar, conversar com os espíritos, trazer, avaliar o que os espíritos disseram, discutir, viajar, né? Porque ele também teve que viajar, se preocupar. Então, ele não era um espírito, vamos assim dizer, igual ao nosso sofredor, né? Ele era um espírito bastante já esclarecido. Não era um espírito comum, né? Comum, como nós somos, né? Então, ele era um espírito esclarecido que tinha realmente essa responsabilidade, essa bagagem espiritual de levar o conhecimento da relação que existe no mundo espiritual e mundo físico. Já que na sua opinião, a importância dessa revista? Kardec, ele lá no Livro dos Médiuns, né, na parte dos métodos, já no finalzinho, ele colocou como é que nós deveríamos conhecer a doutrina espírita, né, começando pelo que é espiritismo, aí vem o Livro dos Médiuns e depois as revistas espíritas, né. Consequentemente, surgiram o Evangelho, o Céu e o Inferno, aí seguia as etapas, né. Mas a Revista Espírita, ela nos traz todo o material de pesquisa e tudo aquilo que Kardec viveu em experiência, né? Em experiência. Nós temos algumas experiências dentro do Livro dos Médiuns, nós temos algumas experiências lá no Céu e Inferno, mas na Revista Espírita as experiências foram em várias pessoas de diferentes localidades, de religiões também diferentes, né, de posições diferentes, e que ele abordou de uma forma muito interessante, que foi a questão do respeito, né? Ele tinha toda uma ética, né, toda uma ética para expor. A gente sempre vê ali, não existe o nome completo da pessoa, né? Sempre as primeiras iniciais. Existe uma ética. Lógico que para ele colocar ali na revista, ele deve ter pedido a permissão da pessoa para colocar, né? E o assunto sempre era abordado na visão científica da doutrina espírita, na visão filosófica da doutrina espírita, né? E ele dava abertura para todos darem seu posicionamento, questionar, perguntar,
Ele dava essa abertura. E isso nos ensina como deve ser o comportamento de nós espíritas também. Darmos essa abertura para mostrarmos que a doutrina espírita ela não é algo dogmático, que diz é assim, assado, pronto, de forma nenhuma. Ela é uma ciência ativa, progressista, porque a doutrina espírita ela não se fecha, tem uma abertura, porque através das pesquisas a gente vai descobrindo novos e novos caminhos que existem entre o relacionamento do mundo físico e do mundo espiritual e vice-versa. Cassiane, quer falar algo? Assim, como eu já tenho um pouco contato com a Revista Espírita, né, estou começando mais agora, o que eu percebi mais é a questão do complemento, de você verificar a fundo a questão da prática, como vocês estão falando. Quando a gente lê um assunto no Evangelho ou em outro livro da codificação, quando a gente vai para a Revista Espírita, parece que ele abre assim mais assim, os horizontes da gente e a gente consegue entender melhor aquele assunto, porque você vai ver na prática, né? E vai ver vários, como é que se diz? Vários casos, né, que aconteceram daquele determinado assunto, entendeu? Mais interessante, Jacques, que eu percebo, são as evocações, né? Porque nós temos essa questão, por exemplo, dizer assim, mas o espírito de fulano deu comunicação na casa espírita, mas já morreu, está com pouco tempo, né? Está com 1 ano, 2 anos só, e a gente percebe que Kardec evocava o espírito que tinha acabado de desencarnar. Aí depois ele pode até dizer assim, não, mas ele tinha uma assistência espiritual, podia ter trazido o espírito. Não existe aquela história de só porque é fulano nós vamos quebrar as regras das leis divinas, de forma nenhuma. Né? Se houve, se tinha condições para que determinado espírito que desencarnou há pouco tempo dá a comunicação, ele dá. Né? Se não tiver condições, ele não dá. Tudo vai depender das condições, não é porque o plano espiritual vai interferir e vai abrir uma exceção. Não existe exceção, né? Não existe exceção de forma nenhuma. E a gente vai quebrando, é interessante, eu sempre gosto de usar essa palavra, quebrar paradigmas. O estudo da Revista Espírita, ele quebra paradigmas. Por quê? Porque, infelizmente, como as pessoas não estudam, não leem a Revista Espírita, a gente vai ficando muito limitado. Porque é interessante, eu sempre coloco o seguinte, por exemplo, eu posso falar por mim. O espírito André Luiz, vou dar um exemplo aqui, André Luiz, através do Chico Xavier, psicografou uma mensagem e tal. Eu digo, vamos analisar se essa mensagem ela é um complemento ao que está na codificação, ou se ela é contraditória, ou ela está, né, sendo contraditória, ela está contestando, ou está complementando, eu estou tentando encontrar a palavra que se fugiu agora, porque a gente tem que entender que uma obra tem que ser complementar. Se o espírito, ele contraria o que está na codificação, então não é complementar. E outra coisa, João, tem que ser estudada também, pesquisada. É o que Kardec fazia, por exemplo, o espírito André Luiz, com todo respeito, trouxe a posição do pensamento dele em relação a determinadas coisas. Foi feita uma pesquisa, discutido através do controle universal dos espíritos, com outros espíritos, se o que o André Luiz tinha lógica ou se não tinha, se estava dentro do que a doutrina espírita fala. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado mesmo, com todo respeito. É a visão dele. É a visão dele. Não é? Né? Não, pode ser que esteja certo? Pode. Mas nós, como conhecedores do que é a doutrina espírita e como é o proceder dentro do espiritismo, deveríamos fazermos pesquisa, analisarmos, questionarmos, conversarmos até mesmo com o próprio André. Sinceramente, eu não conheço assim nenhum grupo que tenha conversado com o André sobre o que ele trouxe através do Chico. Né? Parece que ficou limitado só o Chico. Só o Chico, exatamente. Só o Chico tinha capacidade de receber o André. Outros espíritos não podem vir dar continuidade através das pesquisas, o que André falou, ou o que Emmanuel falou, ou o que Joana de Andes está falando por Divaldo, ou qualquer outro espírito. Existem milhões de espíritos na face da Terra que trabalham pelo bem,
e pela evolução do planeta. E eles estão dispostos a trazer o conhecimento. Agora, é lógico, é necessário nós estarmos dispostos a, através da disciplina, termos uma disposição para eles, né? Dispostos e preparados. E preparados, né? Aí que vem o estudo, a disciplina, a organização, a dedicação, é tudo isso, né? Que esse ano está só aprendendo. Eu estava me lembrando Não, é aqui... porque, assim, que vocês estavam falando, né? O quanto que é importante a gente ler, mas também a gente questionar, né? Porque só a gente estudar, mas não pegar ali e questionar se realmente aquilo foi daquele jeito, a gente não vai ter condições de aprender, né? Até mesmo quando a gente, nas reuniões mediúnicas, né, que sempre os meninos, você ou o Dionísio sempre falava, né, a questão de receber aquela mensagem, mas questionar, porque não é porque a gente está recebendo ou porque a gente está lendo que a gente tem que ver só daquela forma, não, a gente tem que primeiro questionar até para a gente aprender, né? Eu acho que nós somos muito acomodados, né, porque a gente vê... a gente sempre se compara com o trabalho do outro, né? E a gente sabe que o Chico levava até altas horas da noite realizando o trabalho mediúnico dele, o Divaldo, e a gente acha que vai ser do mesmo jeito. Não. O nosso trabalho, o que nós vamos fazer é diferente de qualquer outro. A partir do momento que eu me dedico a uma tarefa, eu vou fazer o meu trabalho dentro das minhas condições, e não fazer igual o Chico ou o que Divaldo está fazendo, de forma nenhuma, ou o que Ivone fez. Cada um de nós temos um caminho a trilhar, né? Então, a gente tem que começar esse negócio de querer se comparar com os outros. Nós temos nosso próprio caminho, nossas próprias decisões, nossa própria maneira de seguir o nosso caminho a trilhar. É interessante, Jackson, observar também como as pessoas elas se prendem em determinadas situações. Você fala uma coisa, eu falo, Dionísio fala, Cristiane fala, ninguém escuta. Mas se vier escrito, ou disser assim, você pode pegar eu vou até mudar a linha de raciocínio, você pode pegar uma frase dita por você, em vez de colocar Jackson Torre, bota lá Chico Xavier, todo mundo lê. Ainda decora. Tá entendendo? Então, a gente tem que aprender. Eu sou da época, revelando minha idade aqui, mas quando eu comecei na doutrina espírita, 33 anos atrás, você chegava na casa espírita com um livro, a primeira pergunta que te faziam era: é psicografado? Como se um livro não psicografado não tivesse valor. Como se um escritor, um pesquisador que estava encarnado ainda, para eles não existia. A gente tinha que esperar o cara desencarnar para vir como espírito para ter credibilidade, dar credibilidade. Uhum. Né? E graças a Deus, isso com o tempo foi mudando e hoje já não há mais essa... E nós temos excelentes escritores encarnados, né? Pessoas que fazem obras lindíssimas, de profundo conhecimento. Podemos citar aqui já desencarnado, mas quando o Hermínio Sedinda começou a escrever, estava vivo, fisicamente falando, sim, né? Cabal Scudero, né? Muitos outros que vieram e trouxeram obras, livros interessantíssimos, com assuntos interessantíssimos para o movimento espírita. Graças a Deus nós saímos dessa visão micro de achar que as comunicações só valiam, os livros, os estudos só valiam se fosse de obra psicografada, né? Mas a gente ainda tem muita coisa para mudar. A gente, por exemplo, a gente tem que começar a dar continuidade, como a doutrina espírita é uma ciência progressista, a gente tem que dar continuidade às pesquisas que começaram no passado, né? E nós começarmos a desenvolver as nossas pesquisas também, né? Baseado no que Kardec falou, e esses outros que vieram após ele deixou para a gente, né? A gente acha que, tá bom, já temos muita coisa, de forma nenhuma, né? Mesmo porque o universo é vasto.
Os seres humanos que habitam aqui neste planeta é completamente diferente dos seres humanos de outros planetas, né? Então, nós temos mas muita coisa que a gente não tem nem como se ter uma ideia de se descobrir no mundo, né? De se descobrir por esse universo. Nós estamos estudando, eu, Cassiane, você estava, né? Me fez questão de trabalho da Casa Espírita, teve que se afastar. E no estudo de terça-feira, a Ilka está nos assistindo, né? Valeu, Ilka. Né? Nós estamos estudando Deus, né? Olha para a questão, né? Estudar Deus. Nós estamos estudando os atributos divinos, não Deus. Nós estamos estudando os atributos, né? E nós terminamos de falar sobre a providência, a visão, né? Foi. Visão. Agora vamos começar sobre o mal e o bem. E o bem, né? O que a gente faz? Você, quando começa a estudar a Gênese, questão de Deus, eu, particularmente, olhei assim, estava estudando, e disse, rapaz, eu pensei que sabia alguma coisa. Eu achava que sabia alguma coisa. E é interessantíssimo que se você voltar para o início da questão da Gênese e começar a estudar os mesmos assuntos, você já vai ter outra visão, mais ampliada. Né? O livro Mensagem do Evangelho, você lê hoje, você fala uma coisa, amanhã, abre o Evangelho, cai na mesma mensagem, a gente vai falar, você não fala nada do que disse ontem. Uhum. Você já acrescenta outras coisas. Ou seja, estou falando isso para mostrar o quanto a doutrina é dinâmica. Porque essa relação nossa com o plano espiritual é constante. Né? E os espíritos sempre vão nos orientar. As pessoas pensam, eu preciso ser médico para ser orientado pelos espíritos. Eu preciso desenvolver minha habilidade, o meu guia espiritual me auxiliar na leitura. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É isso que nós temos que aprender, é estudar, porque a gente não estuda, a gente lê, né? A gente lê como se lê um romance, uma revista, um jornal, um noticiário e tal. O estudo é diferente, é você parar, refletir e questionar aquilo, né? Então a gente não tem esse hábito, e nem a disciplina, porque a gente vai ler no momento que está bem para a gente. Você não tem a disciplina de dizer assim, eu tenho uma vez, uma hora, todo dia da semana, naquele horário eu estou estudando, sentado e focalizando aquilo. Nós não temos essa disciplina, né? Então, esse é o nosso, ainda é esse problema dentro da doutrina espírita. Nós não estudamos, nós apenas lemos, né? É que os nossos irmãos das outras religiões fazem também, a maioria lê, pouco estudam, porque se for estudar, aí vão começar a se questionar, a perguntar, porque quando a gente estuda, a gente pergunta, a gente questiona, né? A gente não aceita tudo, a gente já começa a ter outra visão, a gente já começa a avaliar, a gente já começa a buscar mais informações, mais fontes para tentar dar resposta aos nossos questionamentos. O estudo, ele te dá uma capacidade, né, de entendimento fora de série. Eu estava lembrando aqui, porque a gente sempre faz comparação. Eu comparo muito comigo mesmo, né? João Pedro de 10 anos atrás, João Pedro de 5 anos atrás, João Pedro de ontem, né? E eu criei o hábito, tá até falando para a Cassiane off, que todo dia, 7h30 da manhã, eu estou sentado naquele cantinho ali com o livro, né? Já porque, como eu tenho um programa da tarde, né? Um programa Café com os Espíritos, então o programa faz com que eu sinta necessidade de estar sempre buscando informações, né? Sempre lendo algo sobre, para poder falar, poder conversar com o público à tarde. E isso, para mim, tem sido maravilhoso. É o que eu digo também na quarta-feira, né? Como a gente tem a obrigação de vir, o dever, obrigação não, com o dever de vir, então a gente tem que vir com alguma coisa, né? Então isso nos força a pesquisar, a estudar, né? Infelizmente, a gente faz porque existe algo, né? A gente não faz porque é um prazer, é uma coisa assim natural da gente, né? A gente faz porque existe algo que está nos cobrando a fazer, né? Que no caso seria a nossa vinda na quarta-feira, né? Você tem a responsabilidade da rádio, então você tem que ter, né, aquilo ali. Mas, pelo menos, nós já estamos começando a fazer isso, né? Quantos de nós que nos dizemos espíritas, infelizmente, a gente tem livros, mas é guardados nas prateleiras, né? Empoeirando ali,
né? A gente só pega o evangelho achando que é para benzer a nossa casa, né? Eu vou abrir aqui para benzer a nossa casa para os espíritos deixar uma energia boa. Os espíritos não deixam energia boa. Quem constrói a energia do nosso lar somos nós. Quem constrói a energia da casa espírita somos nós. Eles apenas colaboram. É uma outra história, né? Quer dizer, falta de estudo também. Por isso que é tão importante as atividades, né, que a gente faz dentro da casa espírita. Porque a partir do momento que eu passei a fazer a atividade da evangelização, né, então passei a ter que estudar mais. Porque, querendo ou não, eu tinha que passar um conteúdo para as crianças, né? De uma forma diferente, sim, mas eu tinha que estudar. Não poderia só chegar lá com um tema e de um estudo que eu já tinha visto antes, passar... Inventar qualquer coisa. Inventar qualquer coisa, não. Até porque hoje as crianças... Perguntam muito. Elas perguntam e elas têm até, assim, um pouco mais, assim, de firmeza, assim, na hora de perguntar, e é entendeu? Bom, sabia? E é bom. Clóvis Massa. Ele estava dizendo que nós, infelizmente, a gente inibe as nossas crianças quando elas perguntam demais. Aí fica dizendo, pergunta demais. Não, tem que perguntar. Tem que deixar. É um incentivo, é um questionamento. As crianças aprendem a questionar, a perguntar. Isso ali vai desenvolvendo. Elas vão aprendendo a não aceitar as coisas como, infelizmente, nós aceitamos no passado, só balançando a cabeça, né? Então, é uma forma delas começarem a ter uma visão para o futuro. A gente tem que incentivar as perguntas, né? E agora com o estudo, né, da quarta, né, tem o estudo da terça e da quarta. Então, querendo ou não, você para estudar a Gênesis, né? Um livro que eu, particularmente, nunca tinha parado para estudar, porque na Casa Espírita, como já foi falado antes, né? A gente estuda mais o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? E a gente nunca tinha parado, assim, para estudar a Gênesis. E é tudo por obrigação, Cassiane. João, o Livro dos Médiuns, por que a gente estuda? Por causa da mediunidade. Não, vou estudar porque senão vou ficar doido, porque senão os espíritos vão me pegar, então eu tenho que saber desenvolver a minha mediunidade, coisa que não é. Já aprendemos que não é desenvolver, é educar. E não é educar a mediunidade porque ela não é revoltada, né? É educar a nós mesmos. O que é interessante, olha como o assunto do diálogo é aberto, né? Que você falou da questão das crianças, né? A gente, ainda no mundo de hoje, eu sempre chamo a atenção que nós espíritas somos muito acanhados. Muito acanhados. Em relação, o meu irmão, o Batan, ele dizia uma frase, há 20 anos atrás, e hoje eu comprovei que é verdade. Ele dizia assim, mano, a doutrina espírita está há 200 anos na frente de todas as outras doutrinas e religiões. Mas nós, espíritas, estamos 200 anos atrasados em relação aos demais. Tá certo? Por quê? Porque a doutrina espírita tem todo um acervo. A doutrina espírita tem toda uma bagagem para nos dar condições de ajudarmos muita gente através da informação. No entanto, nós nos limitamos bastante. Nós temos vergonha, muitas vezes, de nos afirmarmos espíritas em determinados lugares. Nós temos vergonha de falar sobre o espiritismo com as pessoas. Né? Enquanto nós percebemos que os nossos irmãos, eles, co-irmãos de outras doutrinas, eles falam abertamente, falam mesmo, independente do que o outro vai achar ou não, ele fala. E nós, espíritas, muitas vezes ficamos limitados a lives. Que é mais fácil, né? Ou então dentro da casa espírita. Uhum. Fora da casa espírita não se fala em espiritismo, que deveria ser um assunto do cotidiano. E hoje a gente tem a internet, uma coisa muito boa para nós começarmos a divulgar realmente a doutrina espírita, mas divulgarmos de uma forma segura, né? Não violentando as massas, com todo respeito a todas as outras religiões, ciências e filosofias, né? E mostrando qual é o verdadeiro papel da doutrina espírita no mundo, né? É a única ciência realmente que estuda o relacionamento entre o mundo físico e espiritual e vice-versa, né? E podemos afirmar isso com certeza sem nenhum problema, nenhum medo, né?
Se amanhã vier aparecer uma outra ciência que estude, né, não tem problema, vamos começar a dar as mãos, divulgar. Nós temos o nosso papel, o papel da doutrina espírita é o esclarecimento das massas. Esse é o nosso papel. Por exemplo, nossos irmãos católicos, eles falam muito da aparição de Fátima, lá Sim. em Portugal, né, para os 3 pastores, né, para 2 meninas e um menino, né? A doutrina espírita nega essa aparição? Não. A doutrina espírita diz que é uma história, né? Não, né? de forma alguma. A doutrina espírita, ela explica qual é a lei da natureza que permite que essa aparição aconteça. Acontece, exatamente. Não é verdade? A doutrina espírita, ela não nega nenhuma religião, nenhuma doutrina. O que acontece dentro da igreja evangélica? A doutrina espírita diz que não existe, que aquilo é invenção? Não, ela vai explicar as leis da natureza que fazem com que aqueles chamados fenômenos possam acontecer. Exatamente. A mesma coisa no candomblé, a mesma coisa no terreiro de Umbanda. Ou seja, onde há a manifestação do espírito, né? Não importa a maneira como ele se manifeste, a doutrina espírita não vai negar, mas ela vai explicar o que está acontecendo. Quais são as leis, porque aí é que está. Aquilo que nós chamamos de fenômenos é porque nós não conhecemos as leis que regem aquele fenômeno. E o interessante, falando em leis, né, lá na Revista Espírita, agora, nesses últimos 5 anos, vamos assim dizer, né, a gente vê um fenômeno uma febre muito grande nas casas espíritas com relação ao magnetismo, né? E nunca se falou isso no passado. Começou na questão dos passes, aí agora voltou com o nome magnetismo, né? Na Revista Espírita se fala em magnetismo, né? Kardec traz lá exemplos, pesquisas, lógico que ele não pesquisou a fundo, porque ele mesmo disse que o papel dele era com relação ao relacionamento mundo físico e espiritual, mas que não se pode separar as duas, porque elas vivem de mãos dadas, né? A matéria, ela está no mundo espiritual como está no mundo físico da mesma forma. Então, hoje é que a gente veio abrir os olhos com relação ao magnetismo que se estudava na época de Kardec. E ainda, não temos ainda a visão certa, não. Nós ainda precisamos aprender realmente a questão do magnetismo, o papel do magnetismo dentro da sociedade, dentro do ser humano. Ainda precisamos aprender, né? E só vamos aprender através das experiências. Você falou sobre o magnetismo, lembrei do Jacob Melo. Eu acompanho o Jacob, né, desde o primeiro lançamento do primeiro livro, O Passe, quando ele lançou o livro, e pelo que eu percebi, no início ele foi muito rejeitado. Sim, me lembro. Lembra? Isso. Há uns 20 anos atrás. As pessoas dizem, vixe, esse livro aí. Não. Hoje, todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre o magnetismo atual, começa por ele. Por Mas aí vem sempre a questão, né? Procure pesquisar, né? Procure verificar se o que ele diz está correto. Não é que a gente esteja duvidando, mas é que a gente tem que aprender também a fazer as pesquisas, né? Analisar, exercitar dentro da casa espírita. Né? Jackson, que o Jacó, que o André, que o Chico, que o Haroldo, posso citar aqui vários palestrantes, vários estudiosos, vários Pedro Simão, eu, Dionísio, estou citando aqui, né, Cassiane, que nós passamos a informação. O conhecimento que informa é você. Quando você pega aquela informação, você vai pesquisar, vai ler, né? E vai assim, agora você tem um conhecimento, porque você foi atrás daí, pegou a informação e transformou ela em conhecimento. Mas é mais fácil dizer assim, ele já pesquisou para mim? Tá certo, então vou adotar mesmo. Não, só aceitar, né? Preguiça. É o que a nossa amiga Márcia Carolina, ela chama de preguiça espiritual. A pessoa tem preguiça de estudar, de pesquisar. Era muito mais fácil fazer uma palestra há 30 anos atrás, Sim. 20 anos. Porque você estava falando e as pessoas, como você colocou no nosso em off, né, ficavam só como calando, balançando a cabeça, concordando.
muitas vezes diz assim, rapaz, ele falou tão bonito, mas o que ele falou mesmo, hein? Não entendi Não nada. entendi nada, né? Hoje em dia, você está fazendo uma palestra, a pessoa pode estar ali com o celular e fazer pesquisa Do que você está do que falando. você está falando, Exatamente. né? Rapaz, realmente é verdade, ou não. Ó, pô, dá licença, você está falando isso aqui, mas está dizendo aqui que... Está entendendo? Hoje é mais difícil, ou seja, a tecnologia, ela, vamos usar a palavra, obrigou a nos preparar mais ainda. Mais ainda. Está entendendo? Ela fez com que a gente sentisse necessidade de estar realmente pesquisando, questionando, perguntando, lendo e, sabe, correr atrás, como diz aqui no Ceará, né? Da informação. Porque muito mais difícil hoje você fazer uma palestra, principalmente se for um tema, né? Um assunto, um tema como aborto, suicídio, né? Você falar sobre a reencarnação. Falar sobre até mesmo o homossexualismo, não é? Que na época de Kardec também se falou, na Revista Espírita tem falando. Fala de tudo, né? De tudo, né? Tem a questão dos direitos da mulher, na Revista Espírita também se fala. Quer dizer, naquela época, Kardec já se preocupava com isso, né? Aí a gente podia dizer, o que tem a ver um assunto com doutrina espírita, já que fala de espíritos, né? Mas Kardec botou na Revista Espírita. E lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, né, também que é os direitos iguais, né, da mesma forma. Então, nós vemos aí, a falta de estudo, né, nós vemos aí que existe realmente um leque enorme para a gente poder realizar pesquisas e estudo, basta a gente querer também, né, e buscar. E são temas assim que foi visto no passado e que hoje ainda está ainda tão atual, né? Tão atual, e hoje em dia que está mais vivo mesmo, porque como o João falou, hoje em dia a internet está mostrando tudo. E você tem a possibilidade de questionar, porque todo mundo tem um celular em mãos, né? Que você fala, você vai aqui, só para verificar se o assunto que está sendo abordado tem realmente tem validade, fundamento ou não. Né? Então, é uma oportunidade muito boa que todos nós estamos... Ainda bem que nós nascemos nessa época, viu? Ainda bem. Alcançamos essa época. Alcançamos. Já imaginou se os espíritos superiores tinham dito, não, você já não serve, vão para os mundos mais inferiores. Aí, pá. E alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos o nosso chat, né? Nós temos o nosso amigo Daniel ali. Na retaguarda, né? Na retaguarda, na técnica, lá no chat, no zap da rádio, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade que o Daniel passa para a gente aqui a informação. Já a gente vai ter o nosso sorteio, né, também. Vamos fazer? Bora, já dá para fazer o sorteio. Vamos fazer o né? sorteio. Como é que tá aí, o Daniel, nosso chat? Hã? Não temos ainda comentários. Nem no Face, no Zap? Tá certo. Mas com certeza estão assistindo, né? Para a gente fazer o nosso sorteio também. Estamos transmitindo também pela web rádio, né? Os dois estão sendo transmitidos também pela web rádio, certo? Esse ano quer pegar lá para fazer? A gente colocou apenas os números que foram vendidos, né? Então foi vendido de 1 a 100, nós vendemos 46 pontos, né? Eu vi, acho que o vídeo foi. Nós vendemos 46 pontos, né? Então nós colocamos os papeizinhos somente com os números que foram vendidos, né? E a gente vai fazer esse sorteio aí, a Cassiane, bem primitivo, tá, gente? Não é na base do... Não tem problema, não. Não. Pode depois dizer que fui eu que a gente não tem comentários, mas tem bastante gente assistindo a gente ali no YouTube. Legal. Tá o Luiz, tá a Rose, tá a Ilka, a Márcia. Tem outros também que a gente não conseguiu decorar, mas tem muitos já assistindo. Então vamos começar aqui o nosso sorteio, né? Que é a chapinha, né? A chapinha, tem um conjunto de tigelas e uns produtos de hidratação da pele. Hidratação da pele. Vou começar aqui. Os três juntos, ó. A gente vai fazer um sorteio, os 3 itens, tá certo? Não vão ser separados. Se soubesse, tinha comprado os 10.
Dá tempo ainda. Tchan, 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 tchan. Saiu, quem será o sortudo ou a o sortuda? meu número que eu comprei, ó. Mentira. Eu não comprei, não. E o sortudo ou a sortuda é o número 22. Número Dois patinhos da lagoa. Rapaz, se fosse da caixa de som do Luiz, eu tinha ganho, que o número é 22 lá. Olha aí. Deixa eu ver quem foi. Só um minutinho que eu vou olhar aqui quem foi no nosso sistema. E o sortudo foi o branco. O branco ganhou esses 3 presentes, né? A chapinha, uma chapinha, um conjunto de tigelas e uns produtos de beleza. Isso. Né? Pronto, tá feito o nosso sorteio. Tá, gente? É o seguinte, o dinheiro arrecadado com esse sorteio, né, nós vamos usar para dar manutenção na nossa mesa de som. A intenção, na realidade, era adquirirmos uma outra mesa. Mas, infelizmente, como não vai dar para adquirir a outra mesa, nós vamos, pelo menos, mandar dar manutenção nessa mesa de som que nós estamos usando. Ela está precisando de uns 2 canais com problema e a gente vai usar esse dinheiro para essa manutenção. Tá combinado? Obrigado, agradecer a todos que participaram, né? Que nos ajudaram. Eu fico muito feliz, né, de a gente poder estar contando com a força, com o apoio de vocês. Nós sabemos que não é fácil, né? A gente brinca, né? O espírita falou em dinheiro, Ave Maria. Né? Acho que todos os espíritas foram todos, como é que se diz, aquela pessoa que é muito apegada à riqueza, como é? Avarento não, né? Foram todos avarentos em vidas passadas, aí agora ainda traz riqueza. Mas você sabe também, é outro paradigma que precisa ser quebrado. Você sabe qual é o problema? As pessoas sempre tiveram receio de associar os trabalhos espíritas com cobranças, né? Porque existia na época essa questão da cobrança, né? Então, com o tempo, as pessoas, para que não houvesse nenhuma dúvida de que naquela casa não existiria cobrança. Era, né? Tudo dentro da caridade, né? Tudo era dentro da caridade, foi-se tirando essa questão da financeira. As pessoas ficaram com medo de pedir ajuda para casa, né? De achar que as pessoas vierem achar que estariam fazendo uma cobrança. E isso foi crescendo no próprio movimento, e hoje nós temos essa, digamos, dificuldade, né, de você conseguir fazer algo dentro da casa, numa campanha, por exemplo. Nós temos dificuldade, essa é a grande realidade, justamente por isso, porque no passado, infelizmente, existiam as cobranças e as pessoas foram associando essas cobranças ao movimento. E para que não houvesse mais essa correlação, né, as pessoas foram deixando de pedir ajuda, bancando sozinho. É mais uma forma de se autoeducar, né, que a gente vai ter que fazer, né? A gente entende isso, né? Eu queria lançar aqui a ideia. Falei com o Jackson, falei com a Cassiane. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Nós estamos querendo trazer esse modelo, né, via YouTube, web rádio, juntos, nas quartas-feiras, no programa Diálogo Aberto das quartas-feiras. Eu gostaria de ouvi-los, né? O que é que vocês acham, se vocês concordam, se fica legal a gente fazer assim, né? Vai ser diferente, porque a gente tinha programado uma coisa aqui, infelizmente não deu certo hoje, né? Que era ter 2 câmeras, mudando o ângulo, fazendo algumas coisas, e não deu certo hoje, mas vai dar certo na quarta-feira. A gente já pode pensar nisso. Sim, sim. Até porque hoje foi só o piloto, né? Então, os próximos vão ser bem melhores, porque já teve a questão da primeira experiência, né? E pedir desculpa, porque na primeira vez a gente se levanta, sai, tem toda essa dificuldade, essa movimentação, né? Porque nós somos realmente amadores e neófitos no assunto. Estamos aqui para aprender, estamos fazendo pesquisa, até mesmo na questão do YouTube, né? Nós estamos pesquisando e vamos aprender. Né? Então, pedir desculpas a todos, né? E agradecer pela audiência e pela presença virtual de todos no nosso programa. Vamos continuar, né? Nós temos mais 10 minutinhos de programa. Eu estava aqui, João, me lembrando, assim,
até os nossos telespectadores, né, que podem também nos dar os assuntos a serem abordados, né, que até é bom para poder a gente, já que a gente não está com um movimento normal em nossas casas espíritas, a gente trazer assuntos aqui para serem abordados, né, com uma forma de estudo, questionamento, porque eles podem mandar os questionamentos no chat, né, e até mesmo no Zap, que é uma forma de deixar esse momento dinâmico, né, dinâmico, bem participativo, né, que nós estamos aqui para aprender. Lógico que nós não sabemos de tudo, lógico, né, só Deus é que sabe. Mas estamos aqui para aprender. E se errarmos também, vocês comentaram isso, não deu certo, não ficou bem claro. Aí na próxima a gente já começa, né, abordando, esclarecendo de uma forma bem mais, bem melhor, para que as pessoas não tenham nenhuma dúvida, né, sobre o assunto. E isso vai ser bom, até porque a gente vai dizer que realmente o pessoal tem, assim, chamado mais a atenção deles, né? De quem está nos escutando, né? Assim, algum tema que eles tenham mais dúvidas, né? Ou que eles queiram intensificar melhor, né? Aquele tema, então vai ser bem melhor. Tendo a Revista Espírita, tem as outras obras, tem a Viagem Espírita, tem obras postas. Menino, nós temos tanto assunto para conversar. É mesmo. Né? Ó, eu vi, por exemplo, eu vi uma postagem antes de ontem, de um parente meu, que eu não respondi, eu vi no Face, mas não respondi porque eu não gosto de responder, é aquela coisa, leio, não gostei, ignoro, vida que segue, né? Não vou criar nenhuma polêmica de ir lá na página da pessoa e fazer um questionamento, ou dizer que ele está errado, não, é a opinião dele. Mesmo porque não veio para você, não foi? Botou lá, não foi direcionado a mim, colocou no Face dele e tá lá, né? Mas ele botou assim, que os irmãos, que os pastores, né, se refere à igreja dele, que as pessoas estavam submissas aos pastores, não a Cristo, assim como o Chico Xavier era submisso aos espíritos, né? É uma postagem de alguém que nunca leu nada sobre o doutrina espírita. Uhum. É um comentário de alguém que nunca leu um livro espírita sequer. Porque fala de algo que realmente não conhece. Não, e outra coisa. Quantos não fazem isso? E quantos não têm também essa ideia, até mesmo espírita, não que esteja submisso, mas todos acham que Chico era um ser passivo. Só recebia de lá para cá. Recebia e escrevia. Chico conversava com Emmanuel, trocava ideias com Emmanuel, né? Conversava com ele. Emmanuel orientava que ele deveria estudar, que é uma orientação que dá, mas ele trocava ideias. Então ele deveria questionar também, porque é o raciocínio. É porque a gente confunde humildade com submissão. Submissão, A gente acha que tem que estar de cabeça baixa para tudo que os espíritos nos dizem. Não, os espíritos superiores, esclarecidos, eles gostam quando a gente questiona eles, né? E Chico questionava. O próprio Divaldo não questionava a Joana, recebia carão dela, uns carãozinhos, né? Como se diz aqui no Ceará. Mas é o correto, a gente tem que questionar. A gente fala carão porque a gente acha que quando o espírito está nos advertindo, ele está nos advertindo com raiva ou com aquela forma autoritária que nós fazemos. Mas não, eles utilizam amor, não é autoridade, na forma autoritária, né? Para quem não é cearense, carão é chamar atenção, tá? Do cearense, chamar atenção é carão. Carão. Né? Então, o que acontece? Mas é isso mesmo. Eu coloquei esse assunto porque é para que as pessoas possam perceber que a gente tem muita coisa para mostrar. Tem. E esse assunto é bom também nas reuniões mediúnicas, porque a gente acha também que nós somos seres passivos nas reuniões mediúnicas. Nós não somos, nós somos co-participantes, né? Nós temos que trabalhar em conjunto com eles. Lógico que o plano espiritual faz uma tarefa muito maior, mas a partir do momento que eu participo, que eu colaboro dentro da reunião mediúnica, eu estou sendo um co-participante, né? Estou dando minha colaboração. Eu não sou um ser passivo só ali sentado, os espíritos vêm para... Não existe isso. Às vezes eu dou exemplo da rádio sobre as coisas que acontecem aqui, né?
Mas eu só posso dar exemplos sobre as coisas que acontecem aqui, porque eu não vivo lá no Jesus. Isso, exatamente. Seus apóstolos, eu trabalho aqui. Então, Isso. o meu mundo de experiência É aqui. é aqui. Eu gosto de mostrar para as pessoas as coisas que acontecem dentro do nosso grupo. E aqui o que acontece? Na segunda-feira, eu dou passividade à uma entidade, ele passa uma mensagem psicografada. Termina a reunião, a gente lê, eu transcrevo, né? Que ela vem toda... Aquela letra que dá vontade de sair na farmácia ali, perguntar para o farmacêutico traduzir, né? A gente transcreve, eu boto no grupo do WhatsApp do centro, do nosso grupo, os meninos leem em casa. Na segunda-feira seguinte, eles questionam o Espírito sobre aquela mensagem, se ficou alguma dúvida. Sim. Meu irmão, na reunião seguinte, o senhor falou isso através de uma mensagem. O senhor poderia nos explicar melhor o que o senhor quis dizer com isso? Aí ele vai explicar. Já imaginou? Você tem seu mundo de experiência aqui. Se todas as casas trocassem seus mundos de experiência, como é que não seria bom para a doutrina espírita? Como não ficaria enriquecedor mais ainda o movimento? Né? Porque o seu mundo de experiência é porque as pessoas que habitam, que trabalham, que realizam atividade aqui são individuais diferentes. No Jesus e seus Apóstolos são outros, lá no Leão Denis são outros, lá no Francisco de Assis são outros. Então nós temos aí um campo de experiências totalmente diferente uns dos outros e que poderíamos aprender muito se houvéssemos as trocas, né, de experiência. Mas, infelizmente, o Melindre não deixa, né? Porque eu não vou mandar minhas experiências para casa falando de tal. Não, o que ele vai dizer? Vai dizer que está errado? É a primeira... E Kardec fazia isso, né? E era tão difícil para ele, porque a gente tem toda uma tecnologia, e ele que pegava cartas, né, vindo de outro país, de outro lugar bem longe, demorava a receber, para comparar as respostas, né? Cassiane, que poderia, por exemplo, eu recebo uma mensagem aqui, certo? Por que eu não poderia pegar essa mensagem, enviar para o Jackson e para o Dionísio, para eles questionarem lá no grupo deles? Sim, com certeza. Perguntarem aos espíritos de lá sobre aquela mensagem, o conteúdo daquela mensagem. Exato. Né? E assim nós trocarmos experiências. E eles não iam achar ruim, pelo contrário, eles iam ver o interesse da questão até da pesquisa, né? Que falta entre a gente, né? Que a gente não faz isso. Eu recebo um caso de obsessão grave aqui. Por que eu não posso pedir ajuda ao grupo de lá? Por que eu não posso entrar em contato com os meninos? Paulo, estou com um caso grave aqui, eu queria a ajuda de vocês para a gente resolver esse caso. Não, eu não vou pedir não, porque eu vou mostrar que vão dizer que meu grupo está fraco. É a questão do melindre, né? Isso, exatamente. Kardec, na revista, a gente vê isso, Kardec trocava informações. Os grupos que mandava para ele mandava para um outro grupo, o outro grupo mandava para ele. Então, existia uma troca de informações, que era o controle universal. Eu vou um pouco mais longe, Jackson. O que Paulo fez? Sim. As cartas de Paulo, o que é? As cartas de Paulo? Ele mesmo. É um exemplo, já é um exemplo. Ele escrevia para um determinado grupo de cidade, né, orientando como aquele grupo deveria trabalhar. Né? Uhum. Se ele mandava uma carta... Vinha um retorno. Ele deveria ter vinha, que as pessoas... Porque eles não iam ficar só mandando, e ele não tem nenhuma informação de volta. Feedback, ele pelo contrário, ele ia ficar preocupado. Estou mandando carta, ninguém está me respondendo. Então, pela lógica, o que nós aprendemos na doutrina espírita, utilizando a razão, vinha um retorno. E se você estudar as cartas de Paulo, você pode pegar e comparar as cartas de Paulo com o livro dos médiuns, que muitas coisas são muito semelhantes. Sim, sim. Né? Muda só a maneira de expressão. E mesmo porque na época, né, a cultura, diferente, né? A cultura. Diferente. Mas você percebe uma semelhança em alguns pontos entre as opiniões de Paulo a respeito do corpo de Cristo, que a gente cita o corpo de Cristo, tem muitos membros, né, que cada um tem sua função. É o movimento, é a casa espírita. Sim. É o grupo mediúnico. No grupo mediúnico, cada médium ali tem a sua função. Né? A gente criou a mania de padronizar até a mediúnica, né? Então todo mundo tem que ver a mesma coisa, todo mundo tem que sentir a mesma coisa, todo mundo tem que, né? E tem que começar fazendo uma prece, né? E terminar com uma prece. Não padronizamos. Às vezes a gente padroniza até os lugares, né? Porque se você parar para observar, aqui, as pessoas sentam sempre nos mesmos lugares, né? Não querem nem trocar. Aí né? quando senta no lugar de hoje foi tão diferente. Nem será que foi porque eu sentei aqui, hein? E nem tem comunicação.
E a doutrinação também são padronizadas. Sim. Né? Parece que o cara conversa com o espírito, aí vem outro, ele conversa, parece que diz a mesma coisa que diz para o outro, quer dizer para aquele lá. Gente, vamos dinamizar essa coisa. É o que nós estamos fazendo aqui, a mediúnica acontece da mesma maneira que nós estamos aqui conversando. É um bate-papo também, entre pessoas, entre espíritos. Isso. É uma relação, é uma conversa. Onde o espírito ali, ele está ali para contar uma história, para revelar algo que ele que está incomodando a ele. Né? É um atendimento fraterno. Fraterno. Diferente só que um está no corpo físico e o outro está sem corpo físico. Mas é um atendimento fraterno. Uns vão chorar, uns vão se revoltar, uns vão ser agressivos verbalmente, né? Mas é um atendimento fraterno. Não é o papel que nós queremos de atender as pessoas, independente de estar no plano físico ou no plano espiritual. Então, o atendimento fraterno vai ser também nas reuniões mediúnicas. Então, é isso. Vamos agradecer? Sim, né? A gente agradece a todos, né? Boa noite. Desculpas por esse piloto que nós tivemos hoje, né? Mas a gente convida que nos mande sugestões, nos mande temas, né? E nos dias, na quarta-feira e no domingo, a gente possa dar esse dinamismo, né? Cada vez mais para esse evento aqui, esse bate-papo dentro da doutrina espírita. Só agradecer, né, quem ficou aí assistindo a gente, participando, e, assim como o Jacques falou, que mande sugestões, né, que a gente agradece para que possa dinamizar cada vez mais o nosso trabalho. Muito obrigada a todos, né. Eu vou tentar nominar aqui, baseado nas pessoas que escutam a web rádio durante a semana. Então, eu queria agradecer Luiz Verão, Rose Martins, Larissa Emanuele, a Ilka, Dona Graça, a Célia, a Márcia, com certeza a Letícia Pontes está nos ouvindo hoje, está domingo de casa, né? Eliosmar, José Carlos, Glauber, Nato, Dionísio, né? Deve estar nos assistindo também. A Geisa, né? O Geisa, esse nome é interessante, né? A Socorro, né? Brigadão, gente, de coração. Até a mãe do Daniel, a dona... O pessoal de Cascavel, né? Que é a dona Fátima, o seu Lucas. O Daniel também. Nossa, muito obrigado. Mariana, né? A sobrinha do Daniel, Isso. Então, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Ilumine a vida de vocês. Que nós possamos cada vez mais saber que nós somos mais fortes quando estamos unidos. Que nós possamos levar essa doutrina para o patamar que ela realmente merece. Um abraço, boa noite e até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Valeu, gente! Ele